Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar a respeito de uma técnica usada há 4.000 anos que se iniciou na China, que é a famosa acupuntura. Nossa convidada de hoje é a enfermeira Júlia Junqueira Franco. Júlia, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, Luciano. Obrigada pela oportunidade. Achei bem legal essa questão de você trazer a acupuntura para cá, para a gente poder estar falando um pouquinho, Eu acho que sobre todo a mundo técnica. sabe que existe, mas todo mundo acho que tem muitas dúvidas, né, a respeito disso. Acho que a gente Muitas. sabe que existe, mas sabe muito pouco Com a respeito da certeza. acupuntura, não é isso? Com certeza, porque é uma prática milenar, você acabou de dizer. Exatamente. Mas infelizmente aqui no Ocidente ela é pouco utilizada. Júlia, o que vem a ser a acupuntura? A acupuntura é uma técnica milenar chinesa, dentro da medicina tradicional chinesa, e ela é uma técnica que a gente utiliza agulhas. Não somente agulhas, mas a base da acupuntura é essa agulha. O básico da acupuntura O básico da acupuntura é a agulha. A finalidade da acupuntura é realmente trabalhar com as agulhas, mas a gente tem várias técnicas que a gente utiliza. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de tratar com a acupuntura por conta das agulhas. Mas a gente tem outras técnicas que a gente pode estar falando, né, depois sobre elas. Nós vamos falar a respeito, né? E fala uma coisa, antes da gente entrar nas técnicas, o que significa a palavra acupuntura? A acupuntura vem do latim, acus, de agulha, e puntura, de punturar, perfurar. Então, é uma agulha punturando, perfurando ali no localzinho, no pontinho da acupuntura. E a gente sabe que na acupuntura todo mundo, né, pelo menos o pessoal que faz, fala muito de meridiano. O que vem a ser esses meridianos, Júlia? Os meridianos são linhas que a gente tem, assim como a gente tem as estruturas, a gente tem os vasos sanguíneos, a gente tem estrutura óssea, muscular, a gente tem os meridianos que são linhas energéticas no nosso corpo. Essas energias não tem como a gente mensurar e não tem como a gente visualizar. São pontos de acupuntura ligados nesse meridiano. Então, esses meridianos seriam uma linha imaginária, né? Isso. Que você visualiza essa linha imaginária. Isso, e aí o localiza os acupunturista. pontos. Isso. Na verdade, essa linha imaginária é para o acupunturista poder traçar esses pontos, porque a gente tem os pontos entre as estruturas, os pontos de acupuntura. E esses meridianos é onde carrega essa função energética que a gente vai trabalhar dependendo da técnica com o paciente. E esses pontos, só para a gente explicar, cada ponto está ligado com um órgão Sim. do corpo humano ou não? Isso, está ligado com órgãos e vísceras. Dentro da acupuntura, existe um tratamento que a gente coloca o paciente dentro de um pentagrama. Esse pentagrama, ele vai ligar órgãos e vísceras dentro de 5 elementos. Esses 5 elementos vão trabalhar o equilíbrio do paciente. Então, os pontos são sobre órgãos e vísceras, mas não que necessariamente eu vá tratar, por exemplo, uma patologia de pulmão, mas eu posso usar ponto de intestino grosso, porque é o seu acoplado. Então, a gente trabalha muito essa questão de órgãos e vísceras, sim, com os pontos de acupuntura. De que material que são feitas essas agulhas? A gente sabe que, né, 4.000 anos atrás era impossível ter uma agulha, inclusive acho que você trouxe também o material, Trouxe. né, para mostrar para os nossos telespectadores. De que material que é feito essas agulhas, Júlia? De aço inoxidável, descartável. Então, antigamente eram feitos de ossos, né, lapidados, para poder perfurar a Você pele. imagina, 4.000 anos atrás Não usando uma tinha agulha. como fazer uma agulha com aço inoxidável, né, que poderia ser descartável como. naquela época. E até também a gente não tinha essa disseminação tão acentuada como a gente tem hoje de doenças transmissíveis, né? Então era mais um fator mesmo de como eu estimular esses pontos. Então eles não preocupavam muito com o risco que tinha naquela época, mas como eu estimular esses pontos. Eles sabiam que tinha que estimular aqueles pontos para trazer um bem-estar, o equilíbrio daquela pessoa, aquele indivíduo que eles estavam tratando. Então eles usavam depois, mais tarde, ouro, bronze, prata, e não eram descartáveis. Eles botavam fogo, né? E assim eles imaginavam que estariam realmente esterilizando aquelas agulhas, ou eles nem tinham essa palavra, já estava matando alguns micróbios, e punturava de novo com aquele mesmo material. E cada um tinha aqueles seus kits, ou era meio um status, né? Eu tinha uma agulha enorme de ouro, então quem podia mais usava tinha uma ouro, quem agulha podia de ouro menos, mais grossinha. até o que não podia nada usava osso. O osso.
uma técnica bem no início mesmo. E depois, agora, a gente tem as agulhas de aço inoxidável descartáveis, que é o certo. Essas agulhas, como você está falando, são descartáveis, né, Júlia? Porque a gente pensa em agulha, a primeira coisa que vem na cabeça é transmissão de certas doenças, né? Então, como é que é isso? Todas as agulhas são descartáveis, não existe agulha de... Não. Infelizmente, a gente sabe que muitos profissionais ainda usam essa técnica de comprar kits. Né? Você vai, faz acupuntura, você compra um kit de agulhas e fica com ela até o final do seu tratamento. Não é o certo, por quê? Você concorda que eu estou acupunturando, né? Eu estou perfurando um certo ponto na minha pele, por mais que eu faça ali álcool 70%, existe um campo, um meio de entrada ali. Ah, compra o kit e não descarta a agulha? Não. Não, que isso. Hoje em dia a gente vê muito isso, é uma técnica errônea, não é, um profissional não pode fazer isso, não pode sujeitar uma coisa que depois é o seu nome, é o seu trabalho, por conta de uma agulha você acaba e uma contaminação isso. muito rápida acaba prejudicando muito você acaba de colocar, né? Tem pontos que às vezes sangra, tem uns pontos que sai uma gotinha de sangue ali, porque é muito perto de estrutura, né? Às vezes você coloca o paciente e acaba mexendo um pouquinho o braço, a mão, a perna, então acaba relando em um vaso. A hora que você tira a agulha, sai aquela gotinha de sangue. Então eu contaminei aquela agulha. Aí eu guardo dentro daquele kitzinho, talvez eu não use uma, duas agulhas, mas eu contaminei as outras. Aí na outra sessão eu venho, coloco em um outro ponto, eu não sei onde eu relei meu braço antes de eu chegar na acupuntura. Aí eu venho, contamino de novo. Então, isso é uma porta de entrada. Isso não pode existir. Você coloca as agulhas no paciente, puntura, depois da sessão, descarpar aqui do lado e joga fora essas agulhas. É por isso que a gente sempre comenta aqui no programa, né? A gente está sempre batendo, procurar saber escolher o profissional, né, Júlia? Com certeza, com certeza. Ô, Júlia, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com a enfermeira Júlia, especialista em acupuntura. Júlia, eu sei que você trouxe, né, agulha, alguns materiais. Você poderia mostrar para os nossos telespectadores, inclusive, né, você fez agora, né, nos bastidores com o nosso cinegrafista, né, fez algumas imagens que vão aparecer no vídeo e, segundo ele, também não doeu nada, né, Júlia? Não, ele tá correndo até agora, viu, Júlia? Já tá correndo? Não disse que não doeu, não sei. Não voltou para falar pra gente se doeu realmente ou não, né? Não é brincadeira, disse que não doeu nada, né, Júlia? Vamos lá. Não. A acupuntura, na verdade, por que não pode doer? Como eu disse, ela é entre estruturas. Então, se ela doer, é porque eu peguei alguma estrutura. Então, se ela entra, ela não vai doer. A única coisa que tem que sentir é o teti, que a gente diz na acupuntura, que é o estímulo que causa essa liberação depois desses neurotransmissores. Então, eu preciso de um estímulo, né? Assim como eu dou uma biquinha aqui na mesa, ai, é um estímulo, né? Arco reflexo. Então, eu preciso também com a agulha. Então, a agulha... Mas eu não vi também nenhuma vez ele falar ai, que senão que foi tudo bem, né, Júlia? Não. É só dor é ai, né? Acupuntura não, é que bom. Não tem dor. Sem dor. Então, aqui é o pacotinho com agulha. Assim como deve ser descartável. Então, aí você está abrindo um pacote que já está esterilizado, não é isso? Isso, está esterilizado. A gente compra ele fechadinho. Então, não tem necessidade de eu reutilizar essas agulhas. Eu vou usar no meu paciente e depois jogar fora no descartável, né? Então, a agulha é uma lâmina, né? A gente utiliza agulha para punturar um mandril, que eu vou colocar a agulha no mandril. Depois, no meu ponto de acupuntura, que eu escolhi a técnica para o paciente, esse que eu vou utilizar de IG4, pontinho de intestino grosso, eu punturo a agulha. Então, como todos viram, né, a Júlia não falou nem ai, né, Júlia? Então, realmente, você colocou na sua mão mesmo, né? Isso. E depois que eu punturo com todas as agulhas, todos os pontos punturados, aí eu vou esperar uma média de 10, 15 a 30 minutos e a gente deixa de 20 a 25 minutos, isso depende que é uma da média. Patologia, depende da doença que a pessoa tem? Não, isso aqui depende para a gente estimular mesmo esses meridianos. Eu estou estimulando os pontos e para ação nesses meridianos energéticos eu preciso desse tempo, tá? Então, depois desses 20, 25 minutos, eu retiro as agulhas do meu paciente e tranquilinho vai embora para casa. E aí tem um local apropriado para você descartar também essas agulhas, com certeza, né, o descarpar aqui, né, que a gente vai... Uma caixinha de papelão. Isso, uma caixinha de papelão, de pérfuro cortante, que depois é recolhido, né, tudo certinho. Aqui a gente tem a ventosa, que é um outro método dentro da acupuntura. A gente também só ouve falar, mas muita gente não sabe como é feito, né? Não sabe o que é, o porquê que trata com a ventosa. O porquê da ventosa. A ventosa, ela, a finalidade dela, depois a gente vai ver
nos bastidores aí, como a gente fez. A finalidade é sucção da pele. A gente pode trabalhar tanto em varredura, que eu vou estar estimulando um meridiano todinho, ou uma região dolorida, uma dor muscular, por exemplo, que eu vou estar estimulando a circulação local. Essa sucção substitui a agulha ou não? Não. Então ninguém vai ficar livre da agulhinha, né, Não, Júlia? como eu disse, tem esses métodos, a gente pode substituir de início, até o paciente acostumar com a acupuntura, a gente vai trabalhando com o eletroestimulador, com uma ventosa ou a moxa bustão, até o paciente falar, não, agora eu estou mais tranquilo, eu posso encarar as agulhas. E o paciente também tem que estar bem relaxado. Tem que estar isso é muito relaxado e importante. confiante também com o seu Exatamente. profissional, né? Então a finalidade é sempre agulha. Tá? Mas de início a gente pode trabalhar com alguns outros métodos até o paciente se acostumar. E esse aparelho, Júlia? Esse aparelho aqui, ele é o eletroestimulador. É a eletroacupuntura, que a gente tanto vê falar, eletroacupuntura. O aparelhinho ele chama Hairua, ele é um eletromagnetoestimulador. Ou seja, ele vai atrair o ferro das hemácias e vai aumentar também a circulação local ali onde eu tenho um processo inflamatório, por exemplo. Tanto é que quando a gente coloca no paciente, é interessante que a gente vai fazendo todo o movimento com o Hairua. Quando chega na parte, você vai sentindo um estímulo, uns choquinhos mesmo no local. Muito fraquinho, muito leve, sutil. Né? Depende da intensidade também, depende do grau também que a gente tem que tratar ali na sessão. Então, onde eu vou chegando mais próximo da inflamação, o paciente sente um pouquinho de dor. Porque ali realmente tem um problema, ali tem uma né? inflamação, eu tenho um acúmulo sanguíneo ali já com o meu corpo tentando tratar aquela inflamação, ou seja, eu tenho já um aumento sanguíneo ali, então ele vai estimular ainda mais. Então o paciente fala, aí doeu um pouco. Então eu sei que ali naquele local, então ele me diz também onde é que tem ali uma região mais inflamada. Então eu sei que ali eu preciso caprichar um pouquinho mais com o Hairua e trabalhar também a agulha e ventosa depois naquele local. É um aparelho pequenininho, mas muito potente. Cada tipo de patologia tem uma indicação, não quer dizer que todos os pacientes vão passar pelo Não, aparelho. não. Então é você que vai decidir, né, na hora como vai ser isso com o aí. paciente, isso. Esse aparelho, no caso, a gente trabalha muito desintoxicação de cicatrizes, que é bem legal, que não quer dizer que uma cicatriz seja tóxica, de mesmo química, ou toxicidade de cicatriz dentro da acupuntura significa, por exemplo, uma abdominoplastia. Tem uma paciente, ela fez abdominoplastia e tem uma cicatriz de fora a fora na barriga. Essa cicatriz é como se eu cortasse a mulher ao meio, porque eu tenho vários meridianos que passam nesse local, exatamente nessa incisão. Então, quando eu corto, depois faz essa fibrose para poder fazer a reestruturação tecidual depois, eu impeço esses meridianos. Então, é interessante isso, que a gente passa um algodãozinho e na pulsologia da acupuntura a gente nota essa toxicidade de cicatriz. E esse aparelho, ele faz essa desintoxicação, porque a gente começa a fluir de novo esses meridianos. Ou seja, volta a funcionar energeticamente depois. Isso. Júlia, eu gostaria que você comentasse, né, logo após os comerciais, as indicações. Você já mostrou os aparelhos, né? Mostrou a agulha, quer dizer, ninguém precisa ficar com medo. Não. Então, mostrar, a gente falar um pouquinho sobre as indicações, né, da acupuntura, tá bom? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje com a enfermeira Júlia a respeito de acupuntura. Júlia, antes dos comerciais eu havia perguntado para você, né, sobre as doenças, o que pode ser tratado. Você poderia citar algumas, porque eu acho que é muita coisa, mas pelo menos algumas das doenças que podem ser tratadas. É muita coisa, né? A acupuntura, ela generaliza, porque a gente trabalha meridianos no corpo todo, então a gente consegue tratar basicamente, a maioria, a maioria, né? Mas alterações emocionais, como depressão, estresse, ansiedade, insônia, né? Tratamento para vícios, que a gente trabalha muito essa questão da ansiedade, né? De buscar alguma coisa, então eu tenho esse vício, a gente trabalha essa ansiedade em buscar, né? Então a gente trabalha também alterações, dores musculares, né? Dores crônicas, dores agudas. No geral, são dores e alterações emocionais. Usado bem para dores. Por exemplo, nas alterações emocionais,
substitui o medicamento, Júlia? Não. Ou seria assim, os dois tratamentos andando juntos? Isso, como é uma Alopática técnica... e acupuntura. Isso, alopática com acupuntura. Como é uma técnica complementar, a gente não vem a tirar nada que o paciente já esteja em uso com outro profissional. E isso precisa dessa ética profissional, desse acompanhamento, dessa questão de multidisciplinar com o paciente, né? Então, eu, como acupunturista, não tiro medicamento nenhum e nem coloco medicamento nenhum. Então, é somente essa técnica com acupuntura, agulha, até às vezes tem algum floral que a gente passa, por ser terapêutica floral também, mas o medicamento pode ser sim usado junto, não tem contraindicação da acupuntura nenhum, né? Junto, não potencializa, nem diminui efeito nenhum. E alguma contraindicação dessas técnicas ou não? A contraindicação da acupuntura é o acupunturista, né? Tá certo. É procurar ser um bom profissional, certeza, né, Júlia? Com certeza. Ô, Júlia, tem mais alguma indicação? Por exemplo, pergunta que a gente ouve, a acupuntura emagrece? Sim. Não que a gente vai usar a acupuntura direcionada para emagrecimento, mas como a gente já está tratando a ansiedade e a gente consegue também ativar um pouco o metabolismo daquele indivíduo, então automaticamente ela vai emagrecer. Tá, se você falou de ansiedade, depressão, disfunção sexual, trata? Sim, também. Masculino e feminino? Masculino e feminino. Porque como a libido também está associado com o emocional, se a gente está tratando o emocional, automaticamente a libido também vem depois a exacerbar. E na acupuntura, tem mais de uma técnica, é só uma técnica, como? São várias técnicas. Se você tem uma certa patologia, né, uma certa disfunção e foi me procurar, eu tenho mais ou menos, vamos colocar umas 5 a 10 técnicas diferentes para esse tipo de patologia que você foi me procurar. Então a gente vai direcionar uma, de acordo com aquela anamnese que a gente faz no paciente, com toda essa assiduidade que a gente tem com o paciente, a gente vai escolher uma. Se fiz uma sessão, 2, a gente não conseguiu um resultado bem legal, a gente parte para outra. Aquela que o paciente recebeu e conseguiu ter um resultado legal, positivo, é aquela que a gente vai permanecer. Claro, um ponto ou outro a gente sempre põe a mais na sessão, mas a gente direciona para aquela que o paciente teve mais resultado. Por exemplo, tem algum preparo do paciente antes da sessão, né, antes da terapia, tipo ingerir bebida alcoólica, não sei, alguma coisa? A gente recomenda de 30 a 40 minutos antes e após a sessão, não comer exageradamente, não fazer nenhum exercício físico, não ingerir bebida alcoólica, cigarro. Por quê? Como a gente está trabalhando com energia e focando nesses meridianos, eu não quero que depois essa energia vá para fazer essa digestão ou para tentar fazer ali o sistema parasimpático. Então eu quero que ela flua naquele meridiano que eu escolhi. Você falou de cigarro. Pode ser usado também para a pessoa tentar parar de fumar? Para vícios. Muito, porque também entra com uma alteração emocional. Aquela busca incessante de alguma coisa que não está me satisfazendo, então eu vou buscar cigarro, bebida, droga. Então a gente vai tratar essa questão da ansiedade também para diminuir essa busca. Então a acupuntura não é uma alternativa, né? Não. A acupuntura já foi tida como uma técnica alternativa e hoje em dia ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde que é uma técnica complementar. Ela complementa os outros tratamentos convencionais. Ô, Júlia, só para explicar para os nossos telespectadores, antes das perguntas, né, dos nossos telespectadores, quem são os profissionais que podem exercer, podem fazer a acupuntura? Hoje em dia, os profissionais de saúde podem ser especialistas em acupuntura, né? A chancela a gente sabe que tem na medicina, na enfermagem, a fisioterapia, a odontologia, mas hoje em dia são todos os profissionais de saúde podem ser especialistas em acupuntura. Não é um curso de acupuntura que eu faço em 3 finais de semana, ou só auricular, que eu posso dizer que eu sou acupunturista. São vários anos, né? Não é como você falou, curso de final de semana, né? É uma especialização. Você tendo essa especialização, faz o lato sensu, você tem o título de especialista em acupuntura. E você também me contou que está indo para a China, né? Fazer mais especialização, né, Júlia? Se Deus quiser, estou indo para a China para a gente poder estar mais atualizado e fazer um tratamento bem legal aqui também. Vamos chamar nossa repórter Érica Azevedo, então, com as perguntas? Eu gostaria de saber se há uma contraindicação no tratamento de acupuntura. Então, foi aquilo que eu disse, né? A acupuntura, ela não tem contraindicação.
só mesmo se caso o profissional não for adequado. Então, saber buscar um profissional ideal. Eu gostaria de saber se gestantes podem fazer acupuntura? Vanessa, é uma questão bem legal que você levantou, que gestantes devem fazer acupuntura. Porque além da ansiedade que gera, né, a gestação, é muito interessante a gente trabalhar depois a liberação da ocitocina no trabalho de parto. Isso é muito interessante, gestantes podem fazer acupuntura sim. E a partir de que idade uma criança, uma pessoa pode fazer? Ao nascer. Ao nascer? Tem aquelas cólicas intestinais, a gente já começa a trabalhar com pontinhos de semente de mostarda, excelente. Mas é interessante a gente dizer que a partir do 3º trimestre da gestação, que a gente pode começar a trabalhar regiões baixas do corpo da gestante. Até o 3º, só regiões superiores. Então, gestante não precisa ficar preocupado, Não né, precisa Ju? ficar preocupado. Escolhendo um bom profissional pode fazer sim. Próxima. Eu gostaria de saber o que deve ser levado em conta na hora de escolher um profissional para fazer acupuntura. Rosimeira, foi aquilo que a gente estava falando. Você escolher para ver se ele é realmente especialista, se ele fez um curso adequado, se ele te passa confiança. Isso é o mais importante para a gente fazer uma escolha daquele profissional. Indicações também, né? Indicações, se alguém já fez, teve resultados bons, né? Exatamente. Isso é importante. Próxima pergunta. Eu queria saber se a TPM também pode ser resolvida através da acupuntura. Ana Paula, foi um bem para as mulheres essa pergunta, viu? Porque a TPM pode sim ser tratada com acupuntura e a gente tem excelentes resultados. Muito bom, né? Próxima pergunta. Como tem se falado muito em hepatite, se fazendo acupuntura existe o risco de uma contaminação. Mônica, o risco é muito alto de contaminação. Por isso a gente estava falando sobre essa questão das agulhas terem que realmente ser descartáveis, né? porque não existe isso de eu reutilizar agulhas ou mesmo que seja do próprio paciente, não pode reutilizar, tem que ser descartável. E pra mesmo não correr ficando esse com a risco. ponta romba também, dificulta a penetração. Depois começa a doer, né? O paciente Exatamente. começa a sentir um pouquinho mais, né? Então isso não é legal. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber qual é o método mais eficaz da acupuntura, o tradicional ou auricular? Bom, hoje eu fico por aqui até a semana que vem. Se Deus quiser, Erika, fica com Deus. Rosângela, o tratamento eficaz constitui com a junção dessas duas técnicas, a sistêmica, a auricular e, se possível, também a terapêutica floral. Porque a sistêmica o paciente vai ficar aqueles 20 minutinhos com a agulha e depois vai embora e vai ficar aquela semana toda com a auriculoterapia, que vai ajudá-lo durante aquela semana até a próxima sessão. Então, a junção das duas é o ideal. Júlia, infelizmente chegamos no finalzinho do programa, né? Se deixasse, ficaríamos o dia todo, né, conversando aqui, o assunto está excelente. Muito bom. Júlia, eu gostaria que antes de terminar você deixasse alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. É aquilo que eu sempre falo, né? Equilíbrio entre a mente e o corpo gera saúde. Não adianta eu estar saudável fisicamente se a minha mente não vai bem. Não adianta eu estar com a minha mente excelente se o meu corpo não vai bem. Então, o que a acupuntura vem, a acupuntura quer trazer para essa população é essa qualidade de vida, essa saúde, que é o bem-estar por completo entre mente e corpo. Mente sã, corpo são, né? São, com Júlia, certeza. muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você pela oportunidade, Luciano. Eu que agradeço, tá? Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.